Bem, ouvintes do programa Lente da Poesia. Bem, telespectadores do Lis TV. Bem, telespectadores do Lente da Poesia. Nós estamos aqui gravando nosso programa diretamente de Londres, a partir do Grand Hotel Royal, uma construção de 1850 que o rei Eduardo VII deu de presente à sua amante, cantora, atriz e performance Lily Langtry. Assim como Dom Pedro I presenteou Domitila e a transformou em Marquesa de Santos, assim mesmo, movido pelo amor, o rei presenteou essa estrutura maravilhosa a esta cantora da época, Lily Langtry. Nós estamos aqui com dois brasileiros que estão fazendo bonito fora do Brasil. Sandro Vita, escritor, carioca, autor do livro Porta do Sol e também do livro Lis, um rapaz que decidiu dedicar a sua vida à escrita e, a partir de agora, transformar a sua trajetória, os casos que por onde ele passa, o que ele ouve, em lições para contribuir com a vida de outras pessoas, enfim, conosco, através da sua ótica, do seu conhecimento. E também vamos bater um papo informal com Juliana Albanês, jornalista, especialista em comunicação, coaching de vendas. Escritora, autora do livro. E escritora, autora do livro Pitch, 3 minutos para comunicar e vender. Olha que interessante. Uma ideia brilhante para que possamos vender a nossa própria ideia. Então, obrigada, Juliana, por sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E obrigada, Sandro, também por estar participando conosco aqui do Lente da Poesia. É um privilégio, né, estar aqui com vocês duas, né? O prazer é meu. Muito obrigado. Bom, e nós vamos começar falando o seguinte. Eu sei que vocês estão curiosos para saber 3 minutos para comunicar e vender, mas eu vou começar com o Sandro. Vamos com calma. Sandro está aqui fora do Brasil há 10 anos, aqui em Londres há 6 anos. E eu queria saber do Sandro, através da ótica dele, como é viver em Londres? Bom, a pergunta é boa, né? Ela falou que ia começar calma, já começou. Viver em Londres é viver dentro de uma história, né? Você vive não só a história propriamente dita, a história do tempo, né? A história contada pelas gerações, mas você tem a oportunidade de contar a sua própria história. Você tem a oportunidade de fazer a sua própria história. Não só através do conhecimento que se absorve junto com as culturas diferentes, né, as informações diferentes que você consegue aqui, mas também a partir do momento que você começa a traçar o seu próprio caminho e compor a sua história, o seu caminho, né? Então, viver em Londres, do meu ponto de vista, é isso. É você ser capaz de criar a sua própria história e aprender com as histórias dos outros. E o que é mais desafiador, Sandro, na sua visão, que é para um brasileiro que vem do calor, vem da amabilidade, do jeito brasileiro de ser? São vários os obstáculos que um imigrante, né, encontra fora da sua terra, seja o brasileiro, seja qualquer outro. Mas acho que o brasileiro, principalmente, encontra aqui um respeito mútuo muito grande, né? Algo que, do meu ponto de vista, a gente ainda tem muito que aprender lá no Brasil. Então, quando a gente chega aqui, esse primeiro impacto com uma cultura tão diferente, onde as coisas funcionam, pelo menos na maior parte, como deveriam funcionar, eu acho que isso cria um pouco de impacto, né, no primeiro contato do brasileiro fora do Brasil. Como você falou, eu estou há 10 anos fora do Brasil, mas nem sempre eu estive aqui na Inglaterra. Eu estive em Portugal e mesmo por ser uma cultura mais parecida com a nossa, pelo menos no idioma, algumas situações são muito opostas do que a gente vive lá. E isso cria situações onde, por mais que o brasileiro acredite que seja fácil, não será fácil. Existe uma série de percalços que ele vai ter que aprender a se superar para que ele conquiste aquilo que ele deseja, né? Você já veio para cá falando inglês, dominando o idioma? Não, eu chegava aqui falando yes e não sabia direito se era no, not.
eu não sabia. Eu tive que aprender na marra, como acho que 90% dos brasileiros que chegam aqui, né? Qual é o caminho mais fácil para um imigrante aprender a falar inglês aqui em Londres, Sandro? Acho que a palavra-chave é integração, né? Não adianta o brasileiro querer aprender inglês ou querer aprender a viver a cultura inglesa se ele continua apenas com uma comunidade brasileira. Se o chinês chegar aqui e se limitar à comunidade chinesa, ele vai enfrentar o mesmo problema. Então, para o brasileiro que quer aprender realmente, que quer contribuir com alguma coisa e que quer receber essa contribuição em troca, ele tem que abrir as portas dele, né? Abrir as janelas dele para o novo e se lançar no mercado, começar a conversar com as pessoas, fala em português, fala errado, mas se abre para receber a informação, o idioma e a cultura principalmente, porque a cultura é o que vai fazer você aprender o inglês mais rápido, né? É por isso que a gente fala que quando a pessoa quer aprender inglês, ela precisa ir para o país que fala inglês para que ela esteja imersa, não só no idioma, mas na cultura. Então acho que a maneira mais fácil, ou pelo menos pessoalmente, vou colocar como uma dica. Eu não sou ninguém para dar dica, mas vou colocar que é uma forma que eu fiz. São dicas preciosas, né? Você está aqui. Para mim, eu aprendi inglês assim, eu ia na internet, lia jornal, mesmo sem entender, eu lia do meu jeito. Mas o que fez a diferença foi quando eu comecei a sair de casa para conversar com pessoas em inglês, mesmo errado, né? As pessoas me corrigiam e aqui em Londres você tem isso, as pessoas são tão, não vou dizer amigáveis, que nem todas são amigáveis. São gentis. São gentis e educadas o suficiente para poder falar, olha, você falou isso aqui, tenta usar dessa maneira. Exatamente. Não é, ela não está dizendo que está errado, mas ela, olha, assim fica mais bonito, sabe? De um jeito tão respeitoso que você nunca mais esquece aquela maneira. Eu vou dar um exemplo simples, rápido. Eu chegava aqui e falava bathroom, né? Eu preciso ir ao bathroom, né? O banheiro, né? E aqui não se usa bathroom para banheiro, usa toilet, né? E uma das pessoas, eu nunca esqueço isso, né? Eu cheguei num pub e a pessoa falou, bathroom, mas você precisa tomar banho? Né? E eu não entendi que ela estava querendo dizer banho. Eu falei, não, tô apertado, preciso ir lá e tal. E a pessoa, não, toilet. E aí eu lembrei, na cultura brasileira a gente fala toalete, né? É por isso que eles falam toalete. E aí eu juntei uma coisa com a outra e nunca mais esqueci. Então, assim, a partir do momento que você sai para ação e se coloca na selva, digamos assim, para aprender, se interage, você recebe essa informação e flui, sabe? Flui. Você aprende a falar inglês. Hoje o meu inglês não é 100%, mas eu vou dizer que de 0 a 10 estou num 9, 8,5. Bom, mas já está escrevendo livros em inglês. Me ajudou muito, você vê, né? Ajudou muito. Então, acho que a palavra-chave é essa interação. Que interessante. O Sandro tem 2 livros editados, inclusive em português e em inglês, Sim. Porta do Sol e o livro Liz. Exatamente. E já tem 2 trabalhos em andamento para 2019. Então são brasileiros que dão orgulho, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente vê um brasileiro, alguém da nossa terra, levando a nossa cultura, levando o nome do Brasil de maneira positiva. Isso é que é bacana. E por falar nisso, agora vamos bater um papo com Juliana Albanês, jornalista, especialista em comunicação, coaching de vendas, escritora e autora do livro Pitch, 3 minutos para comunicar e vender. Então, exatamente. Juliana, me diga como foi que você teve essa ideia interessante para que todos nós... Eu sou seu fã, deixa eu deixar claro que eu sou seu fã. Gente, muito obrigada. Eu acho que a ideia do livro surgiu de uma necessidade mesmo. Eu sempre trabalhei com comunicação, trabalhei com televisão, trabalhei com portal de notícias e sempre tive assim a curiosidade de saber o que define você, às vezes, prestar atenção em alguém que está falando alguma coisa com você. Às vezes a gente está num discurso, por exemplo, e tem várias pessoas falando. De repente, uma começa a falar e você presta atenção naquela pessoa. O que leva esse movimento seu cerebral, que é cerebral, de mudar o seu estado e prestar atenção naquela pessoa? Fora as oportunidades que a gente às vezes perde, né? Eu falo que o livro
traz essas situações de que às vezes a gente precisa se vender, você precisa vender o seu projeto, você se preparou para falar aí meses com seu chefe, ter uma conversa mais difícil, né? Mais tensa a respeito do seu trabalho, e muitas vezes na hora H ou dá um branco, ou o script sai diferente do que você tinha planejado. E pensando nisso, eu estudei essas técnicas que levam ao leitor dicas práticas para que ele comece de forma muito assim, step by step mesmo, bem como uma receita de bolo, a fazer passo a passo o que deve ser feito na hora de chamar a atenção da sua audiência. Primeiro ponto é gerar atenção. Depois a gente conversa em vender, mas o primeiro ponto é você conseguir a atenção daquela pessoa. Então, como é que eu faria agora nesse momento, se eu estou com o meu chefe, ele só tem 3 minutos para mim e eu preciso pedir aumento? Essa é uma dica boa. Então, como é esse processo em 3 minutos? O que você sugere, assim, a primeira abordagem? Bom, primeira coisa, a gente tem que levar em conta aí três pontos. O nosso cérebro, quando você está no primeiro contato com alguém, o nosso cérebro se liga em 3 pilares. 3 pilares são chaves na hora dessa comunicação, que eu vou chegar nessa resposta. A primeira, pessoal, é a imagem. Então, a primeira coisa, quando você for conversar com o seu chefe, a primeira coisa que você tem que olhar para você é se você está em dia com o que você está querendo falar, através da sua imagem. A imagem diz que hoje em dia, eu acabei de ler uma notícia, inclusive do Brasil, de que são menos de 3 segundos que a gente define pela imagem alguém. Então isso é muito importante. Então, você que vai conversar com seu chefe agora, né, começo de ano, novos projetos, novas propostas, primeira coisa, você está em dia pela sua imagem com o que você quer falar? Segunda dica, nos primeiros minutos, fale a coisa que é mais importante. A mais difícil, no caso, então. É a mais atraente para você chamar a atenção. O que é esse atraente? É o diferente. Então, quando você está com pouco tempo com alguém, a gente está falando de cada vez um mundo com menos tempo para ouvir, menos atenção, um déficit de atenção altíssimo das pessoas hoje. Então, a gente não pode ser prolixo e se perder em coisas que eu não quero nem ouvir, porque ela fala e ela não para. Isso não gera o pitch vendedor que a gente está falando. A gente precisa de cara limpar o seu discurso e falar o que é mais importante eu falar nessa comunicação com esse meu chefe amanhã. É isso. E focar nisso. E o terceiro pilar do nosso cérebro que é relacionamento. Ou seja, é a empatia, é a forma com que você fala. De repente você pode estar me falando uma coisa que é super correta, mas a forma com que você fala não é nem um pouco vendedor, né? Então, todos nós aqui, né, pessoal, já trabalhamos com pessoas que tecnicamente são muito bons, mas de relacionamento às vezes nem tanto. Então, imagem, coerência e relacionamento. E para responder a sua pergunta, você que quer pedir aí aumento para o seu chefe, lembre-se que o primeiro ponto que você tem que falar é o que você fez de diferente no ano passado, né, vamos colocar assim, sim, que você merece esse aumento. Então, o discurso não seria, eu preciso de aumento por isso, isso e isso. Seria, poxa, já que o ano passado eu me desdobrei assim, isso, assim, exatamente. Assim, existe uma técnica em comunicação que é a diferença entre persuadir e convencer. Né? Então, quando eu vivi uma situação dessas, gente, na prática, eu tinha meu filho muito pequeno, levei ele na escola, 3 anos de idade, e aí adorei a escola, mas a escola tinha muita escada. E aí na hora que eu falei, olha, eu adorei a escola, meu filho poderia até estudar aqui, mas eu tô preocupada com essa escada, ele só tem 3 anos, conhece a peça. Ela falou assim, olha, desde 89 nunca tivemos um acidente nessa escada. O que ela quis dizer com isso? Ela estava me persuadindo ou me convencendo, pessoal? Ela estava me convencendo. Com dados, desde 1989, não temos acidentes aqui nessa escada, desde que a escola foi inaugurada. Ou seja, quando você estiver com seu chefe falando de assuntos tensos, questão financeira, aumento de salário e tal, primeira coisa, fale o que você fez de diferente
Esse discurso não pega. Eu preciso de aumento porque eu vou me casar esse ano. Não. E daí? Eu preciso de aumento porque agora eu moro mais longe. E eu com isso, né? Isso não vai gerar... Claro. Você precisa mostrar o que você fez, e se você coloca dados, como esse caso, aí você sai da persuasão e você entra no convencimento. Contra fatos, não há argumento. Então é falar o que você fez de diferente nessa última temporada, nesse último projeto seu, e principalmente focar no convencimento, que é dados, fatos, números. O que é mais difícil, Juliana, na sua visão? Colocando assim, brasileiros e britânicos. Como é que você vê o profissional brasileiro e o profissional britânico, que é o que mais difere a classe Sim. de profissionais do Brasil e do Reino Unido? Eu adorei o Sandro com as colocações dele aqui de integração. Acho que é super por aí. A gente aprende tanto, né, Sandro? Muito, Aqui, né? eu falo que aqui é um aprendizado diário. E a coisa que eu vejo assim de diferente entre a cultura britânica e a cultura brasileira, e que eu aprendi muito aqui, é a falar não com clareza. Porque quando a gente mora no Brasil... Ai, como deve ser importante. E o sim também. E o né? sim O também. sim também. Ser claro e objetivo. Ser claro e objetivo. Nós Porque brasileiros temos dificuldade, temos uma certa muita dificuldade Então, para chegar a um não de maneira educada. Quando queremos dar um não, parece que temos que buscar um lado rude para poder... Quando na verdade é tão simples o não e não conhecemos este caminho para o não. É tudo tão novo pra gente. Quando eu me lembro das primeiras noites aqui que eu saí aqui em Londres, e eu fui pra casa de um casal, um amigo nosso, que são ingleses. E no meio do jantar ele falou assim: olha, se você, não pra mim, pra outro casal, se você tá de metrô, você tem que ir embora agora, porque o metrô fecha agora. Aquilo eu achei assim tão... Parecendo que tava correndo. Porque pra nós a gente dá uma volta pra falar uma coisa, né? Exato. A gente dá uma volta gigante pra dar um recado. Na verdade, ele estava zelando pelo horário do amigo. Exatamente. Pra zelar o amigo. Olha, se você tá de metrô, você tem que ir embora agora, porque fecha agora essa linha. Né? Então, assim, aquilo pra mim foi meu primeiro choque, assim, que eu me lembro aqui em Londres. Sabe? Poxa, falei, você tá falando com um amigo assim, imagina eu. E no Brasil, essa foi a coisa que eu mais aprendi, assim, aqui, que eu vejo que não dói, né? Você ser claro nas suas posições, no que você acredita, nas suas condições, a gente falando de trabalho agora. Então, não prometo que você não vai fazer. Exatamente. Né? No Brasil, a gente tem muito isso, né? Eu falei que eu entrego na quinta, não, mas eu vou entregar na sexta e depois eu explico. Não, aqui não tem isso, né? Eu não consigo te entregar na quinta-feira, ponto final. Aqui é muito clara a comunicação. Então, isso foi uma coisa que eu vi que como a gente tem que aprender. O não e o sim com clareza foi a coisa mais... Objetividade. Objetiva foi a coisa que... Quando a gente fala em não no Brasil, a gente faz um rodeio, né? E se sente mal muitas vezes. Achando que está magoando a pessoa. E quem é direto no Brasil é tido como sem educação. Posso até dar um exemplo, sem querer me meter, mas eu passei uma situação dessa, de estar na casa de amigos conhecidos, fui convidado, e em determinado momento a gente se apresenta, esse é meu amigo, aquele é seu amigo, prazer, tudo bem, tá. E a gente no Rio de Janeiro, pelo menos, tem isso, um dia eu passo na sua casa e a pessoa falou, não, eu não te convidei para vir na minha casa. Aí eu fiquei naquela, você não precisa falar isso pra mim, né? Eu não falava inglês muito bem, mas eu entendi que a pessoa estava dizendo, não, você vem na minha casa se eu te chamar. Eu gosto de você, achei você legal, tá bonito, tá arrumado, mas você só vem na minha casa se eu te chamar. Se eu não te chamar, você não vem. Mas era só uma maneira de eu dizer, né? Gostei de você, obrigado por ter me convidado, né? Tudo bem? No Rio de Janeiro, apenas uma dica. É só uma dica, né? Me convida pro churrasco. No Rio a gente tem isso. E no final ele foi bem claro, não, se eu não te chamar, por favor, nem me ligue. Não é uma maneira de ser rude, é uma maneira de deixar claro que o meu relacionamento com você é que hoje eu gostei, parabéns, tchau, só isso. Ninguém fica chateado, né? Enfim, é só... Não, lá em Minas a gente tem um ditado, né, que eu morei em Minas muitos anos e a gente fala que... mas você é paulista. Mas morei em Minas
desde os meus 7 anos. E lá a gente fala assim, o dono quando vai convidar, fala, vai lá em casa tomar um café, depois eu vou. O dono finge que acredita que o convidado vai e o convidado finge que vai. Então fica tudo assim. Ou então finge que o dono convidou. É tudo nas entrelinhas e todo mundo sabe que aquele encontro não vai acontecer, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, assim, logo de cara. Juliana, de cultura. como é que o britânico vê a mulher brasileira? Olha, boa pergunta. Eu acho que os britânicos mais novos, que vêm de outra geração, mais abertos, já mais em contato com essa coisa cosmopolita de Londres, e são muito abertos à cultura brasileira e à questão da mulher mesmo, sem aquele estereótipo que a gente vê muitas vezes fora do país. Eu nunca vivi uma situação de preconceito por ser brasileira ou por causa atrelado a alguma imagem de brasileira, não. De Já forma enfrentou alguma. algum preconceito, Sandra, por ser brasileiro? Aqui em Londres, não. Mas Londres é um lugar muito específico, porque você tem, como a Juliana falou, você tem a maior parte das pessoas aqui, 75, 78% das pessoas que vivem em Londres não são de Londres, não são londrinas, não são inglesas. É uma cidade heterogênea. Né? Então você tem gente de todo lugar e essas pessoas não querem fazer desrespeito com outras pessoas de outros lugares. Mas até no livro Porta do Sol tem uma passagem, a minha esposa passou um ano, ela fala 4 idiomas, tem faculdade, mestrado, tudo, passou um ano sem conseguir emprego só porque era brasileira. Então, assim, Não, em Portugal. Em Portugal. Aqui ela chegou e ela foi disputada. Acho que o preconceito em Portugal é maior do que aqui. Muito maior. Mas acho que isso é gerado Agora por causa da competitividade entre brasileiros e portugueses. Porque aquela questão de como tem o domínio da língua, então é fácil ocupar um espaço de emprego, não é? O mercado de trabalho de maneira mais fácil do que aqui. Se você me permitir, eu vou dizer que não é uma questão de cultural nem nada de preconceito, não. É uma questão de marketing. Em Portugal, a mulher brasileira foi publicitada de uma maneira pejorativa, né? Assim como o brasileiro. Estão vindo aqui para roubar os nossos empregos, estão vindo aqui para roubar o nosso país, nós colonizamos e agora eles querem nos colonizar. Aqui não existe isso. O pensamento aqui é o contrário. Fomos até lá, fizemos alguma coisa, dividimos nossa cultura e agora estão vindo aqui porque a gente precisa deles para ajudar a construir o nosso espaço. Deixa eles virem e vamos construir. Quem são? Mulheres. Vem, vai trabalhar, sabe fazer? Faz. Não quer saber de onde você é, se é preto, branco, índio. Vai fazer. Se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo, o que importa é a qualificação. Vou dar um outro exemplo, vivido por mim. Quem fez a minha entrevista de trabalho, a minha primeira entrevista aqui foi a minha esposa. Eu não falava inglês, precisava trabalhar, eu trabalho ainda com tecnologia da informação. Eu cheguei lá numa entrevista, falei, olha, eu não falo inglês. O chefe falou, como é que você vai consertar computador se você não vai entender o que eu falo? Eu falei, é universal, consertar computador, mexer com informática é universal. Aí eu falei, você pode falar com a minha esposa, ela interpreta, eu entendo e eu te digo se eu sei fazer o serviço ou não. Ele falou com a minha esposa, terminou, pediu uma semana de teste, eu sentei na cadeirinha lá, consertei o computador, e falou, pode ficar. Simples assim. E que interessante. Em momento algum, depois de uma semana, ele me perguntou de onde eu era, se eu falava algum outro idioma. Ele não me perguntou nada. A única coisa que ele queria saber é, faz o trabalho. Entrega o que eu preciso. Você está nessa empresa até hoje? Até hoje. Que interessante. Não houve o preconceito, né? Não houve o preconceito. Intermediação, que no Brasil já teria. Sim. Alguém diria, você traz a sua mulher para vir buscar um emprego e perderia um grande profissional. E uma grande que oportunidade. Eu sei que você é. Exatamente. Mas você vê como é que o respeito ao próximo... Vou só me estender um pouquinho dizendo o seguinte. Depois de quase um ano na empresa, eu tive empresa no Brasil, né? Então, eu sei como é que funciona a vida empresarial. Aquela empresa na qual eu estava entrando não precisava de um funcionário. Eu era um fardo para aquela empresa, porque eu fazia o meu trabalho e eu sabia, poxa, tem mais 3 pessoas aqui que fazem o meu trabalho, eu não falo inglês, né? Foi a minha esposa que fez a entrevista, por que esse cara me deu emprego? Eu fiquei tão
intrigado com aquilo que um dia, depois que eu já estava falando um pouquinho melhor, eu perguntei para ele, olha, por que você me deu um emprego aquele dia? Você não precisava de mim. Você podia ter me mandado embora e não precisava pagar o meu salário. Ele falou, todo mundo tem direito de pagar as suas contas. Você não é diferente. Olha só. Que interessante. Por isso que eu estou lá até hoje. Que bacana, bom. que história legal, Muito bacana. Verdade. É comovente. Isso, Mas Sem dúvida. é um respeito, a gente estava conversando antes. Como é o nome da sua empresa? Vai fazer o merchandise aqui? Eu ia dar os parabéns ao seu chefe e Bom, mandar um abraço, saudá-los, aliás. o nome dele é Joseph Garuzzi. Joseph, um abraço aí para o Joseph que teve essa visão. E hoje tem não só um brasileiro que está fazendo bacana fora do país, mas um profissional qualificado e sério que é o Sandro Vita. Ele realmente merece, é uma pessoa iluminada. Mas isso não é uma situação singular aqui. Eu já vi outros brasileiros que passaram por situações muito semelhantes, né? Enfim, o respeito que você tem com a necessidade do próximo, o respeito que você tem com a diversidade do próximo em Londres, Sim. é uma coisa que tenho certeza que você não encontra em todas as cidades do mundo, infelizmente, né? Em alguns lugares a gente precisa adquirir mais esse respeito. Né? Até essa questão que você falou no começo da língua, o inglês, ele tem muita, vamos dizer, eu falo que ele tem até paciência mesmo, porque ele tem, sabe, de ouvir, de te corrigir e de tentar te entender, sabe? Eu já passei situações aqui em que eu estava perdida, não sabia falar inglês, estava no metrô, e o inglês, na minha opinião, ele é assim, ele paga para não falar, mas se você pedir uma informação, vem 5 querendo te dar uma ajuda, sabe? Eu estava perdida na estação, e aí eu fui pedir ajuda, vieram 3, 2 mulheres e um rapaz tentar me ajudar. Como se não bastasse, o rapaz foi até comigo, até na estação, ele e a esposa, para me colocar lá. Quando ele viu que eu estava recém-chegada aqui, ele falou, não, a gente vai lá com você. Então eles têm muita paciência. Claro que existe sempre o indivíduo, a gente está falando de forma geral, claro, existe sempre o indivíduo que, com certeza, alguém, eu já passei por situação que não foi tão positiva, mas no geral, eles são muito, muito gentis. É verdade. Essa coisa polite, né? Que eles o termo polite. Que eles levam ao pé da letra aqui. Quais são as principais dificuldades, Juliana, que você enfrentou por morar aqui em Londres? Olha, os obstáculos, aquilo que mais te dá vontade de voltar, que te dá saudade do Brasil. Saudade do Brasil é sempre família, né? Então eu acho que quando a gente tá aqui, mas não vem com a família, esse é o ponto para mim mais difícil. Mas aquela saudade assim provocada pelo próprio britânico, pelo estilo de vida aqui em Londres. Eu falo que eu tive muita sorte, assim, eu não tive grandes dificuldades de adaptação. É lógico que todo dia é um processo, estou me adaptando, vou me adaptar amanhã, né? Vou me surpreender depois de amanhã, mas o estilo de vida é muito diferente. Engraçado que hoje mesmo eu respondi uma pergunta sobre o clima. Uma amiga minha escreveu, e aí o clima, como é que tá? E tá muito frio, não sei o que. Eu falei, olha, para te ser muito sincera, o frio nunca tirou o meu centro aqui. Nunca fiquei nervosa, tem estado mal-humorada. Tão bom, né, esses dias. Esse ano tá atípico, né? Não, é atípico, porque o ano passado eu fiquei mal aqui, saí daqui, me lembro, teve uma nevasca. Eu saí daqui em novembro e fui direto para o hospital quando eu cheguei em Salvador. Passei pelo Porto, mas cheguei doente no Brasil, que estava mesmo... Eu saía no centro, fui fazer uma gravação externa e a cada 20 metros entrava numa loja, me aquecia num café. Descongelava os dedos, saía, não aguentava, entrava noutra. Então foi assim. E agora eu estou saindo, normalmente suportando. Está sobrevivendo, né? Sobrevivendo para mim, Londres está hoje, ainda teve até ainda sol. Ainda estamos aqui nesse, até hoje. E até sol. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que todo imigrante que é um desafio, né? Quando decide sair do país, eu acho que ele deve pensar em 3 pontos. Primeira coisa que para mim foi muito importante, parcerias chaves. O que são essas parcerias chaves? É você ter pessoas em que você confia, em que você pode colocar suas ideias. Certas. Exatamente.
pessoas que vão te dar um norte muitas vezes sobre a cidade, sobre as pessoas, vai por aqui não vai por aqui não, que é fria, sabe? Então, assim, eu acho que quando você tem essas parcerias, que eu falo que das pedras. o caminho das pedras é muito mais fácil. O segundo é uma reserva financeira, porque nem sempre a sua ideia vai dar certo no primeiro mês. Verdade. Nem sempre o que você propôs como empreendimento no novo país, ou eu vou chegar lá e vou trabalhar na minha área. Calma, as coisas nem sempre são assim. Nem sempre você consegue trabalhar na sua área de começo. Então, reserva financeira. E terceiro, é você não querer impor a sua cultura aonde você está. Né? A gente conversou isso ontem, porque nós estamos falando aí de período de festa e tal, não sei o quê. Quando a gente quer colocar a nossa cultura brasileira em tudo, eu acabei de passar o Natal com ingleses. Então, calma, é diferente. Né? Calma. Experimente a cultura deles, coloca um pouquinho da brasileira, mas não queira transformar tudo em um mini Brasil. É verdade. Né? Então, respeitar onde você está. Acho que os brasileiros fazem isso aqui, que tentam fazer como os indianos, por exemplo. Ah, sim. Não, eu acho que a gente vê de tudo, né, Sandro? Eu acho que a gente tem pessoas que estão completamente integradas aos britânicos. A gente tem visto é muito aqui. Versátil. A verdade é, você encontra, diferente dos indianos, sem falar mal dos indianos, que também conheço indianos, são muito ingleses, mas acho que o brasileiro é muito versátil. Você encontra, como ela falou, brasileiros que preferem viver no mundo dele brasileiro, né? Existe uma comunidade brasileira aqui muito forte deles. Que não se mistura, que né? não se mistura e não quer se misturar, né? Eu não sei se é por um pouco de medo, ou se por um pouco de inibição, mas não se mistura. Você também encontra brasileiros servindo a rainha, trabalhando diretamente com o primeiro-ministro, pessoas dentro do MI5, né? Pessoas dentro de órgãos do governo. Você não sabe nem dizer se é brasileiro ou se é britânico, de tão bem integrado que eles estão. Então, eu acho que o brasileiro é muito, muito, muito adaptável a qualquer situação. Ele tanto reclama do frio hoje, como amanhã ele está só de camisa, tranquilo, e você não vai perceber nem o sotaque baiano, nem o carioca, nada. Ele é britânico. Tudo depende da determinação. Essa é uma característica muito falada entre nós, pelos britânicos sobre Exatamente. nós. Juliana, adaptação. O que alguém que vai ler o livro, Pitch, 3 minutos para comunicar e vender, vai levar de experiência daqui? Na prática, o que é que você... qual é o momento desse livro que vai fazer com que eu comunique a minha ideia de maneira como você está nos ensinando aqui através do livro? Bom, primeira coisa é que você vai entender a importância de hoje você ser mais persuasivo na comunicação quando a gente tem poucos minutos. A gente está falando de um mundo muito mais rápido, um mundo muito mais intenso de comunicação, e a gente precisa trabalhar essa nova comunicação nesses novos tempos. Segundo, que você vai ver aí quem são seus clientes hoje, quais são as características que eles se prendem na comunicação. E terceiro, você vai aprender aí os 3 animais da comunicação, você vai ter principalmente a observar, a liderar e a negociar uma boa comunicação. Às vezes a gente erra muito, não lidera, ou às vezes a gente é ruim de fechamento de conversa. Às vezes a gente faz uma reunião, foi maravilhosa, mas tá, e o resultado? Trouxe? Exato. Não trouxe. Olha, esqueci de falar disso. Quer dizer, a venda de fato. A venda de fato. Então é você pegar aí as características do seu cliente, aonde que está aí o seu ponto, que pode ser aí um ponto que precisa ser melhorado, quais são as suas habilidades, tem um testezinho bem bacana ali, e também os 3 animais da comunicação para você já começar a treinar. Gente, nós conversamos com Juliana Albanês, escritora, autora do livro Pitch, 3 minutos para comunicar e vender, que eu recomendo a todos vocês, jornalista, especialista em vendas, em comunicação, coach de vendas, e também conversamos com Sandro Vita, escritor carioca que decidiu dedicar a vida dele à escrita e a trazer para nós, os leitores, histórias que ele vivenciou, que ele pescou de outras pessoas nas andanças dele pelo mundo e agora aqui em Londres.
dois brasileiros que estão dando orgulho para a gente, levando o nome do nosso país de maneira positiva, e o que é muito gratificante para cada brasileiro. Muito obrigada, Juliana. Viu? Muito obrigada pelo convite. O meu e-mail é julianaalbanês@gmail.com, e se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer lá de te esclarecer por e-mail. E obrigada, Sandro, mais uma vez por esse bate-papo muito agradável. Dois brasileiros, eu estou super contente com a presença deles dois aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar para quem estiver nos ouvindo nesse momento. Eu que agradeço, como eu falei no início, é um privilégio estar tanto com a Juliana quanto você, Marta. A gente já falou antes, eu vou fazer questão de repetir. A Marta é uma embaixadora da cultura, da arte brasileira, mundo afora, né? Não só no Brasil. Sandra, que é muito gentil. Não, é verdade que eu estou falando, né? E, enfim, muito obrigado mesmo. Se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho, sandrovita.net, tá? E, enfim, obrigado por tudo. É o site do Sandro, sandrovita.net. Obrigada, turma do bem. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e até a próxima.